seja bem-vindo ao canal BOL. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre um livro que é um marco na história jurídica da cidade de Barbacena. As duas faculdades de Direito, Unipac e Aprendiz, juntamente com a Academia Barbacenense de Ciências Jurídicas e a terceira subseção da OAB, produziram um livro, uma coletânea jurídica sobre assuntos que interessam ao meio jurídico. Um dos artigos é assinado por Pedro Morgado de Sá, que está com a gente aqui agora. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Salim. Como é que você fez opção por um título, né, que eu achei bastante interessante, né, o sistema de checks and balances sob a nova perspectiva do pós-positivismo. O que é isso para o pessoal? Bom, Salim, primeiramente eu queria agradecer o convite e parabenizar a Academia Barbacenense de Ciências Jurídicas, que vem fazendo um trabalho já consistente nas produções acadêmicas, desenvolvendo trabalhos que são inovadores para quem gosta dessa parte acadêmica, né? Então, parabéns a você, parabéns às instituições envolvidas. Em relação ao tema, né, do sistema de check and balances no pós-positivismo, sobre nova perspectiva no pós-positivismo, esse nome pode parecer um pouco assustador, mas é porque as produções acadêmicas, de fato, elas são inquietações, né? A gente costuma ser instigado por algumas inquietações, algumas questões que a gente entenda que precisam ser melhoradas ou desenvolvidas, e dentro dessa inconsistência de composição do ordenamento jurídico hoje, inclusive com os outros atores, né, dos entes federativos, de todos os aspectos, né, eles causam essa instabilidade, essa insegurança jurídica, e a gente vê entraves que precisam ser ultrapassados, né? Então, se você coloca que o Poder Judiciário ele precisa de atuar mais para garantir uma estabilidade jurídica, uma estabilidade social, isso tem que ter um respaldo constitucional. Então, principalmente do Supremo Tribunal Federal, que hoje a gente vê muitas críticas e tudo, algumas fundadas, outras infundadas, mas hoje está tudo muito politizado, né? Uhum. Então é até arriscado a gente escrever determinados temas, porque eles começam a taxar a gente de um ou de outro lado. Isso é muito perigoso. Mas a minha intenção mesmo é a inquietação em relação ao sistema atual. Pois é, você produz vários artigos, tem várias publicações. Essa publicação para você é diferente ou ela segue a mesma linha de raciocínio que você já vem trabalhando? Não, de fato, assim, eu sempre tive um afeto mesmo por esse trabalho acadêmico, mas outras publicações minhas são mais serenas, né? Essa, de fato, é uma que instiga mais, é uma que provoca mais, que visa um pensamento a respeito de reformas necessárias para que a gente possa pautar, né, essa segurança jurídica dentro de um aspecto constitucional necessário. Agora, essa questão, né, de freios e contrapesos, né, essa balança que é preciso ser muito pesada, muito analisada também, quando você foi fazendo a sua pesquisa, você foi encontrando novidades ou aquilo tudo que você já imaginava já estava florescendo para você? Como é que foi a pesquisa? Bom, a questão das pesquisas, a gente tem, né, fontes de pesquisas muito vastas, inclusive porque o controle constitucional, o controle de constitucionalidade no Brasil, ele é permitido de maneira difusa e concentrada, né? Então, de maneira difusa, para quem nos acompanha às vezes não consegue identificar essas nomenclaturas, é que qualquer juiz de qualquer instância pode fazer um controle de constitucionalidade naquele caso concreto. No controle concentrado, é avocado ao Supremo Tribunal Federal, com alguns titulares da propositura das ações de controle, que lá eles podem fazer um controle que já tem efeito para todas as pessoas, chamado efeito erga omnes, né? Uhum. Então eu me pautei mais dentro daquilo que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo, ele como guardião da Constituição, e desenvolvendo essas pesquisas, a gente consegue sempre sentir uma necessidade de um retoque aqui, ou de chamar uma atenção para um controle mais comedido, um controle correto, sabe? Assim, não é uma crítica geral, mas às vezes repensar esse modelo atual para garantir a rigidez dessas decisões.
Entendi. Mais pelo aspecto mesmo de ter certeza de que a lei está sendo cumprida, mas também está sendo respeitada, né? Porque hoje o que a gente às vezes percebe é que há um artigo, há uma lei, há uma norma, mas nem sempre ela é aceita pelas pessoas e eles vão tentando remanejar ou reestruturar isso. O freio e contrapeso vem exatamente nesse contexto, né? Sim, até, né, então a gente fala do check and balances, que é o do título do meu artigo, porque é um termo traduzido do inglês, mas para o nosso é o sistema de freios e contrapesos, né? Mas no final eu falo sobre a perspectiva no pós-positivismo, que é justamente essa fase de aplicar os princípios, né, como um método ordinário e não extraordinário de interpretação da norma. E os princípios, eles, né, inclusive pelo princípio da ponderação, né, a forma de aplicação dos princípios, a gente consegue articular essas normas e dar uma maior aplicabilidade dentro daquela matéria que ele foi invocado. Mas eu vou citar para você um dos casos que me chama muita atenção. Por quê? Essa crise que eu acho que a gente está se instaurando, e essa crise que eu falo é uma crise jurídica, e eu não estou olhando esse aspecto político de forma nenhuma, falando a crise jurídica que a gente precisa às vezes repensar, porque a gente tem às vezes uma falta de qualidade das produções legislativas, né? Então a pouca preocupação em legislar de fato para aquilo que é necessário, uma maior atenção, com uma maior minúcia, ouvindo todos aqueles espectros, né, sociais. E o que me chamou muita atenção nesse artigo que eu quando eu estava pesquisando foi a questão da resolução do CNJ em relação à política antimanicomial, que veio o CNJ e criou dispositivos, criou uma legislação de fato para essa política, o que eu acho que não é nem de perto uma competência judiciária para isso, sabe? E isso me preocupa às vezes, né, essas intromissões. Noutras tantas, o Poder Judiciário agiu bem, mas a gente precisa de encontrar essa legitimação constitucional. Não, perfeito. Bom, o livro vai ser lançado no dia 5 de dezembro, perto do Dia da Justiça, né? O Dia da Justiça mesmo é dia 8 de dezembro, mas o lançamento acontece um pouquinho antes, no dia 5 de dezembro, na sede da OAB, aqui em Barbacena, a partir das 19 horas, todo mundo é convidado, a entrada é franca, e as pessoas terão a oportunidade de conhecer os 9 autores. Na verdade, são 9 artigos, mas são vários autores que participam, porque tem artigos que são assinados por mais de uma pessoa. No seu caso, inclusive, é só você assina, né, o artigo. Mas outros têm mais pessoas participando. O detalhe é que apareceram, né, se inscreveram mais de 20 artigos para que pudessem ser selecionados esses 9 que estão sendo publicados agora. Significa dizer que Barbacena é uma cidade que tem uma produção literária jurídica, né, tem uma produção especializada na área jurídica bastante interessante, mesmo porque, com 2 faculdades de direito, com inúmeros profissionais de excelente qualidade, como é Barbacena, a gente percebe que há uma procura também pelo estudo, pela leitura e por uma melhor qualificação dos profissionais. Pedro, parabéns, né, pelo seu artigo, por ter sido escolhido também dentre os 9 que estão sendo publicados agora nessa edição de 2025 do livro de Direito, Democracia e Inovação, para que as pessoas possam perceber o quanto Barbacena tem, né, a importância no mundo jurídico desse país. Parabéns, Pedro. Aline, mais uma vez, muito obrigado. Inclusive, você citou em relação a esse trabalho, né, de outros colegas também que desenvolvem, e às vezes a gente tinha dificuldade para conseguir publicar as nossas ideias, os nossos artigos, as nossas inquietações, e vocês estão proporcionando isso para a gente, isso é muito bacana. Muito obrigado aí, parabéns a você, ao Daniel, né, às instituições todas envolvidas. Beleza. Gente, muito obrigado pela companhia. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade.
Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.